Olá, pessoal. Boa tarde. Conforme eu havia prometido para vocês, uma aula a respeito, das orações coordenadas sindéticas, que vocês tiveram, uma videoaula semana passada, e eu recebi mais de uma de uma mensagem se queixando que não havia entendido. Então, eu passei para vocês aqui, eu montei direitinho os slides, vou dar umas explicações para vocês, eu acho que vai ficar bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala em orações coordenadas sindéticas e assindéticas, a primeira coisa que eu preciso levar em conta são os períodos. O que é um período? O período é um espaço onde eu consigo colocar ali dentro uma oração, duas, três. Como assim? Maria foi à feira e comprou o pão. Então, onde começa esse período? Na letra maiúscula da primeira palavra, Maria, e no ponto final. Dentro desse espaço todo, eu posso ter uma oração, duas orações, três orações. Quando a gente fala em orações coordenadas, sindéticas e assindéticas, eu estou falando de período composto, ou seja, dentro desse período, dentro desse espaço, eu tenho mais de uma oração, duas para cima, ok? Então, não período simples, só período composto. Vamos lá, então. Acompanhe aí comigo. As orações coordenadas são orações que, como a própria nomeação sugere, se unem umas às outras de forma justaposta ou por intermédio de uma conjunção. O que é isso? O que seria justaposta? Encostou. Encostadas. Então, eu tenho um período composto, ou seja, eu tenho ali duas orações, pelo menos duas, nunca uma só, justapostas, essas duas orações juntas dentro de um mesmo período, tá? E quando elas não são justapostas, eu tenho, para fazer a ligação entre elas, como elo de ligação, eu tenho uma conjunção, aquela palavrinha que dá um determinado sentido para aquilo ali, tá? Então, nessa situação, cada sentença mantém sua independência sintática. Então, as orações coordenadas, elas são independentes. Olha um exemplo aí. Era o fim de maio de 1939 e a noite tinha sido como quase todas as outras. Aqui eu tenho período composto, porque tenho duas orações. Como é que eu sei quantas orações eu tenho nesse período? Eu vou contar o número de verbos. Então, vamos ver aí, ó. Era o fim de maio de 1939 e a noite tinha sido, né, uma locução verbal, dois, como quase todas as outras. Então, aí, nesse caso, eu tenho, como se fossem os dois verbos, duas orações. Então, período composto. Ok. Aqui, eu não vou explicar para vocês ainda a respeito da conjunção, tipo, nada. A gente vai devagar, tá? Mas, nesse caso, não é justaposta, tá? Ela tem uma conjunção aditiva somando os dois, que é a conjunção e, ok? Então, dentro desse período, eu tenho duas orações que são independentes. O que significa isso? Se eu separá-las, eu consigo entender. Por exemplo, a primeira oração aí. Era o fim de maio de 1939. Se eu encerrar aí a história, eu entendi, ela é independente. Eu não necessito de mais uma informação para saber. Segunda informação, a noite tinha sido quase como todas as outras. Também consigo entender, não preciso de mais informação. Isso é ser independente. Eu não preciso de mais nada. Elas estão juntas, mas são independentes. Então, elas são orações coordenadas. Como é que vai ser, passando aqui, as orações coordenadas sindéticas? O que vai diferenciar uma oração sindética de assindética é a conjunção, tá? Uma tem conjunção, outra não. Então, vamos ver ali, ó. Orações coordenadas assindéticas são orações
que não estão ligadas através de conjunções, mas sim através de uma pausa, normalmente simbolizada pela vírgula. Então, nas orações coordenadas assindéticas, eu não tenho presença da conjunção. Geralmente, eu tenho uma vírgula, né, para sinalizar uma pausa, sem conjunção. Olha o exemplo embaixo. Meu filho não quer trabalhar, ser independente. Então, a primeira oração, o meu filho não quer trabalhar. A segunda, quer ser independente, não quer ser independente, né? Então, não tenho conjunção indo as duas, assindética. Agora, as orações coordenadas sindéticas, que são as que mais vão fazer a gente pensar, ok? As orações coordenadas sindéticas são ligadas por meio de conjunções. Primeiro, o que são conjunções? As conjunções são palavrinhas que servem como elo de ligação, elas vão unir duas orações, eventualmente duas palavras, desde que elas sejam da mesma classe gramatical, ok? Mas, normalmente, a maior parte das vezes, são duas orações. Então, vamos dar uma olhadinha ali. Eu tenho 5 tipos de conjunções. São as aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Para eu identificar, eu já posso começar pensando de uma forma bem simples, no nome dessas coordenadas, dessas conjunções. No nome. Por exemplo, primeiro caso aí, aditiva. A palavra aditiva vem de quê? Não vem de adição? Adição, lá na matemática, não significa soma? Então, no geral, expressa a ideia de soma, de adição de fatos. Então, é como se eu fizesse, ou como se eu deixasse de fazer mais de uma coisa, mais de um fato. Por exemplo, ainda não fiz o almoço, uma coisa. Nem arrumei a casa. Eu deixei de fazer duas coisas, olha, somei essas duas coisas que eu deixei de fazer. Eu vou ao cinema e ao teatro. Vou ao cinema, uma coisa, e ao teatro, outra coisa. Ideia de soma, de adição. Então, o aditiva vem de adição mesmo, de soma, ok? Quais são as principais conjunções que vocês vão encontrar? E, nem, também, bem como também, não só, mas também, não só como também, não só, mas ainda, não somente, mas também, não somente como também e não somente, mas ainda. Então, são as principais. Então, olhou ali uma dessas presente, já sabe que é aditivo, ok? Agora, as adversativas, uma oração coordenada sindética, adversativa. A palavra adversativa vem do quê? Vem de adversário, né? Quem é o meu adversário? Ele é o meu oponente, é aquele que está contra, né? Então, a adversativa, ela expressa a ideia de oposição, de contrário, de quebra de expectativa. E é importante frisar que nesse caso aí é necessário o uso de vírgulas para separar as orações, tá? Então vamos entender a ideia de quebra de expectativa. O que é isso? Olha o exemplo. Eles queriam muito ir ao cinema. O que seria esperado? Que ele fosse ao cinema, certo? Mas olha lá o que aconteceu. Mas eles foram para o teatro. Então, quebrou a expectativa, não fez o esperado. O oposto do esperado. Isso é adversativa. A menina não queria estudar. Qual seria o esperado? Que ela não estudasse, já que ela não queria. O que aconteceu? Porém, não teve opção. Ok. Vejam aí o mas e o porém. Duas conjunções adversativas. Essas conjunções justamente que dão a ideia contrária, a ideia de quebra de expectativa.
É importante vocês se familiarizarem muito com isso, porque vem aí o Enem, vem a parte de redação, e as conjunções são conectivos importantíssimos, tá? Para as redações. Então, assim, dá uma olhada, olhar bastante, olhar os slides, tentar entender bonitinho, porque isso é importante para vocês, ok? Bom, conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, nada obstante, antes e ainda assim. Tudo isso dá ideia de oposição, de contrário, ok? As alternativas. Olha a palavra, alternativa. Alternativa é uma escolha, né? Você tem uma alternativa, você tem uma escolha. Então, ideia de escolha. Então, olha lá. Ou você estuda para a prova, ou você vai perder o ano. Você pode escolher. Ou uma coisa ou outra. A de baixo. Ora age com tranquilidade, ora trata a todos com muita grosseria. Bom, por que aqui embaixo nas conjunções alternativas, por que que nós temos aí como exemplo ou, três pontinhos, ou, ora, quer, já, já, seja, nem, talvez e não, nem? Por que que eu tenho repetidas? Porque eu posso usar de maneira única ou em pares. Por exemplo, esse primeiro exemplo aí, ou você estuda para a prova, ou você vai perder o ano, eu usei os dois. Mas eu poderia colocar assim, você estuda para a prova ou vai perder o ano. Então, pode ser de uma forma ou de outra. Por isso aqui no exemplo, ele usa os dois, tá? Ele põe sozinho e ele põe acompanhado. A próxima. As explicativas é a explicação de um fato. Eu vou explicar um fato. A palavra vem de explicação mesmo, né? Então, explicar um fato. Por exemplo, não vou comer comidas gordurosas. Eu acabei de dar uma erradinha aí. Gordurosas. Pois estou engordando. Estamos todos em quarentena, tá? Não vou comer comidas gordurosas. Aí eu vou dar explicação para vocês. Por que que eu não vou comer? Porque estou engordando. Pois estou engordando. Então, é a explicação de um fato. Esse pois da ideia da explicação. Ela saiu mais cedo do show. Agora eu vou dar explicação. Porque, olha a palavrinha, tinha aula no outro dia. Então, a explicativa, ela sempre vai introduzir a explicação do fato. Porque tinha aula no outro dia. Não fui à festa, pois estava com febre. Tá? As conjunções explicativas. O pois, o porquê, o que, por quanto, na verdade, isto é, ou seja, e a saber. Ah, meu Deus, a saber? Eu sei que não é algo tão comum, corriqueiro da gente usar. Mas é importante, quando a gente aprende alguma palavra que não é tão usual, a gente começar a usar em algumas coisas. Por quê? Porque enriquece o vocabulário. E essa é a ideia para vocês, né? Enriquecer o vocabulário. Então, usem, usem. Então, o a saber tem o mesmo sentido do isto é, do ou seja, tá? Então, usem. Conclusiva, ideia de conclusão. Então, vamos ver. Expressa ideia de conclusão de um fato. Enquanto o anterior foi uma explicação, essa é a conclusão. Aqui ele diz que é obrigatório o uso de vírgula entre as orações, ok? Importante. Então, vamos lá. Eu não tenho mais dinheiro. Conclusão, então não posso sair hoje. Ela foi reprovada no teste. Qual a conclusão disso? Por isso, não passou no concurso.
Então, ela é a explicação, a conjunção introduz a conclusão do fato, ok? Quais são as conjunções conclusivas? Então, por isso, portanto, logo, assim, por consequência, por conseguinte, consequentemente, de modo que, desse modo e em vista disso. Bom, pontos importantes. Quando eu falo de orações coordenadas, eu penso em período composto. Quantos tipos eu tenho de orações coordenadas sindéticas? 5 tipos. Quais são elas? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Ok. A sindética, o que que é? Sem conjunção. Sindética, com as conjunções. Onde está a chave das orações sindéticas, coordenadas sindéticas? No próprio nome delas. Elas vão nos dizer o sentido que tem aquilo ali. Tá? Então, aditiva é de adição, adversativa de adversário, de oposição, oponente, alternativa de escolha, né? Explicativa de explicação e conclusiva de conclusão. Então, é muito importante, nesse caso, que eu entenda o sentido da minha oração. Se eu conseguir entender o sentido, eu já vou acertar, ok? Bom, vou preparar os exercícios para vocês e vou passar, tá bom? Então, vamos lá.